Boa noite, senhores jogadores. Boa noite, acusação. Boa noite, colegas da defesa. Boa noite, demais presentes. A acusação usou alguns artifícios corretos. Estão em seu direito de buscar alguns artifícios, mas nós da defesa fizemos duas linhas de raciocínio que vão naturalmente e calmamente demonstrar que a defesa está correta em cada ponto. O artigo 5º da Constituição Federal traz o direito à ampla defesa. Esse direito à ampla defesa deve existir diante de um júri que represente a sociedade. Quando o nosso colega falou, então vamos deixar para as pessoas, é a sociedade quem julga. As pessoas fazem as leis, somos nós que decidimos. Esse júri deve buscar a justiça em seu aspecto moral e legal. O aspecto moral deve basear-se nas suas convicções, nos princípios, em sua história de vida, na sua moralidade. E legal de acordo com a lei. Então, é a junção da vontade, do entendimento do jurado, que representa a sociedade, com a base legal imposta pelo Estado. Então, senhores jogadores, sintam-se à vontade para julgar com suas convicções, em que o senhor acredita, com a sua voz interna. Os cientistas estavam fazendo estudos nas cavernas. Estudos que buscavam novos medicamentos, novas tecnologias, conhecimentos, até que a tragédia aconteceu. Ficaram ali diversos dias no escuro, sem alimento, o que ocasionou todos os problemas físicos e psicológicos que anteriormente foram colocados por nossos colegas. Mas vamos puxar a situação para nós. Imaginemos que estamos em um barco, em alto mar, à deriva, à noite, em uma terrível tempestade. Em um barco em alto mar, à deriva, à noite, em uma terrível tempestade, onde nós temos a convicção que o resultado morte é certo. Não há salvação, somos nós, 15 ou 16, certo? E neste mesmo barco, existem apenas 3 coletes salva-vidas. Então somos 15 pessoas em um barco, esqueçam o resto, só nós. 15 pessoas em um barco, 3 coletes salva-vidas. Naturalmente, pode ser que agora a gente não tenha a visão, mas naturalmente, uma coisa que vai acontecer naturalmente, você vai lembrar de tudo que você viveu. Tudo. Tudo que você espera viver nessa situação. Sua família, quem você ama, seus sonhos, seus planos familiares. Todas as suas lembranças, boas e más. Desde aquela roupa molhada em um dia de chuva, o que acontece, até aquele concurso que você passou, que você estudou, que você orgulhou sua família, mas que principalmente você sentiu no coração o orgulho de ter passado no concurso. Você vai lembrar disso, é o que acontece naturalmente. Por quê? Porque você deseja viver. Você deseja viver. A partir do momento que você lembrar disso, você lembrar de todas as suas vitórias e também algumas derrotas. As derrotas são importantes. Tudo isso, toda essa lembrança, tudo isso faz parte de você. Nós não somos apenas corpo, roupa. Nós somos nossas histórias. E essas histórias são o que nos fazem seguir em frente. A partir do momento que você visualizar isso aí, você vai tomar a decisão de pegar um dos 3 coletes. Não se sinta culpado por isso, é natural. Nós estamos em um barco, em alto mar, resultado morte certo. Você vai lembrar de tudo que você viveu, você vai lembrar de quem é você, e você vai querer pegar um dos 3 coletes. Você pode pensar, não, eu prefiro morrer, né? Eu prefiro morrer do que tirar a vida de outra pessoa. Claro, você pode pensar nisso. Você vai pensar, não vou tirar a vida de outra pessoa. Mas isso porque nós estamos aqui com a roupa quentinha,
no ar-condicionado, né? Agora tu imagine uma situação trágica. É normal ao ser humano querer dar continuidade à sua vida. Toda pessoa de bem tem o pensamento de dar continuidade, de não maltratar, não fazer mal às outras pessoas. Agora imaginemos a situação dentro de um barco. Entendemos agora. Quando você tomou a decisão de pegar um salva-vidas para lutar por sua vida, você assumiu que até mataria. Por quê? Por quê? Porque são 15 pessoas para 3 coletes, são 5 pessoas lutando por um colete. Imagina 5 pessoas lutando por um colete. É uma batalha ferrenha, é uma briga feia, é uma batalha com resultado morte, certo? E você vai lutar, porque isso vai acontecer naturalmente. Você vai lutar, você vai se agarrar ao que for para dar continuidade. Por que isso acontece? Porque é natural ao ser humano. O direito de buscar a vida é natural ao ser humano. O estado de necessidade previsto no artigo 24 do Código Penal é justamente para estas situações onde a necessidade nos dá o direito de tirar a vida de outro. Nos dá o direito de tirar a vida de outro. É justamente para estes momentos onde não há o que fazer, o Estado nos dá o direito de tirar a vida de outro. Parece uma coisa terrível, uma coisa malvada, mas é que é natural lutar por sua vida. Neste momento, então, nós entendemos que lutaríamos por nossa vida. Nós temos a base moral, nós entendemos que é natural as pessoas lutarem por sua vida e até matar, se não tiver outra opção. Vocês sabem, todos sabemos disso. Lá naquela caverna, depois de tantos dias no escuro, a situação física e psicológica não é normal, é absolutamente anormal. Eles perderam a racionalidade. É isso que se fala o direito natural. É o que nos diferencia dos animais, é a racionalidade, a fome, o desespero, a situação de morte, vai tirando a racionalidade. As pessoas não conseguem mais raciocinar. Essa tentativa de pacto foi uma última medida desesperada. Eles não estavam sentados, conversando. Vamos fazer um jogo aí, vamos. Não, foi uma medida de desespero. Eles não queriam fazer aquilo ali. Entendamos isso. Vamos analisar o estado de necessidade de acordo com a base legal. Perigo atual inevitável. Não há o que fazer. Não criado pelo agente, voluntariamente. Com certeza eles saíram para trabalhar. Eles não criaram nada voluntariamente. E finalmente, para concluir a base legal, de acordo com o artigo 20 do Código Penal, é isento de pena quem por erro plenamente justificado supõe situação de fato que se existisse tornaria a ação legítima. Ou seja, mesmo que tenham errado os cientistas em seus atos, em calcular, eles erraram por causa da situação, o Estado se omitiu. Não? Foi. Temos então a base moral, nós entendemos que nós também faríamos, e temos o Código Penal que diz, em seu artigo 20, que induzidos em erro, nós podemos errar, natural, redundância da palavra, da frase, e o Código Penal no artigo 24, que é o estado de necessidade. Então, senhores julgadores, absolvam a si, absolvam aos cientistas, absolvam a nós todos, por sermos humanos e imperfeitos. Obrigado. Vou passar a palavra para o colega. Primeiramente, boa noite, doutor juiz de direito. Boa noite, membros do Ministério Público. Boa noite, colegas da defesa. Boa noite aos demais aqui presentes. Quero lembrá-los de que ninguém entrou naquela caverna com a intenção de matar. Entraram naquela caverna 5 cientistas que estavam estudando para adquirir conhecimentos diversos. 5 cientistas que não possuíam antecedentes criminais algum. Quero lembrá-los também
de que estamos em uma casa de justiça. E bem como o nome diz, estamos aqui para promover justiça e não vingança. Pois já tivemos uma perda e uma família chorando hoje. Por qual motivo mais 4 esta noite? Temos que lembrar também de que quando Roger entrou em contato, conseguiu este contato, que creio que não tenha sido uma coisa muito fácil, pois devemos lembrá-lo que eles estavam em uma caverna. Roger conseguiu este contato e o Estado se omitiu. Roger perguntou quanto tempo ainda levaria. Eles falaram que aproximadamente 10 dias. E o médico disse que havia pouca possibilidade de saírem todos vivos daquela caverna. Então Roger perguntou se seria certo eles consumirem a carne humana, se um de seus amigos fosse sacrificado para os demais estarem vivos. E o Estado se omitiu. Ninguém se pronunciou diante do fato. E para lembrá-los, este mesmo Estado que se omitiu naquela noite, hoje os condena. Pois se eles não se pronunciaram naquele dia, por que hoje estão julgando? Quero lembrá-los também, senhores, de que eles já pagaram a sua pena. Passar 32 dias e 32 noites com fome, com sede, não creio que seja uma coisa muito simples, muito fácil. E quero lembrá-los que eles tiveram que sacrificar um amigo para continuar vivo. Ou morreria um deles, ou morreria todos. Meus colegas também falaram um pouco de que deveriam esperar o mais fraco viesse a óbito, pois talvez se eles esperassem mesmo o mais fraco vir a óbito, eles não teriam mais força para se levantar, já estariam à beira da morte. E talvez hoje, senhores, estaríamos aqui tratando de vilipêndio de cadáver. E quero lembrá-los também de uma pesquisa que foi feita por uma cadeia de rádio famosa, onde abordava as pessoas perguntando o que eles achavam sobre o caso, e 90% da população absolveria os réus. 3% não soube responder, e apenas 7% os condenaria. Quero também, só para lembrá-los, senhores jogadores, de que essa população é quem os senhores estão aqui representando hoje. Quero lembrá-los também do artigo 23, inciso 1º do Código Penal, que trago aqui comigo, pois vejo a acusação batendo muito da tecla da letra fria da lei, onde diz que não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade. Pois se aquilo não era um estado de necessidade, eu não sei então o que seria. Quero falar também um pouquinho do indúbio pro réu, onde diz o artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal, com todas as letras: o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça não existir provas suficientes para a condenação. Alguém sabe como foi morto Roger? Que tenha certeza, não o que acham. E como foi morto Roger? Como foi morto e quem matou, quero saber. Temos uma falta de provas, senhores.
Quero, então, encerrar e peço aos... Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite. Agora, antes de passarmos para a próxima fase do julgamento, eu gostaria que os acusadores e defensores todos se levantassem, se colocassem de pé e que todos dessem uma salva de palmas para eles. Após a exposição das teses da acusação e da defesa, os jurados irão se reunir na sala secreta, e onde será feito o preparo para a prolação dos seus votos na próxima fase. Então, suspendo a sessão por alguns minutos, ok? Bom, retomando o andamento da sessão de julgamento, passaremos agora à prolação dos votos pelos jurados. Inicialmente teremos 2 grupos. O primeiro grupo, eu gostaria de chamar para proferir o voto, o representante do primeiro grupo, que é o professor Jarbas Freitas, que terá 2 minutos para a sua exposição. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o professor Renato por essa bela iniciativa de proporcionar para os alunos já do primeiro semestre essa prática de oratória. Eu costumo fazer algo parecido na minha turma, não tão elaborado, onde a gente discute a questão se a família deve partir da união de homem e mulher necessariamente, ou se pode existir também a família partindo da união entre 2 homens ou 2 mulheres. Então a gente faz algo parecido, né? Eu acho interessante vocês praticarem isso. Então, parabéns pela iniciativa. Gostaria de cumprimentar também o Dr. Emerson, né, sempre disposto a participar das atividades aqui na instituição, né? Me cumprimentar e parabenizar pela brilhante condução. Bom, vou expor o voto do nosso grupo, da nossa turma de Direito de Família. Como a gente fez uma votação secreta, por maioria acabou vencendo pela condenação dos réus, a pena de morte. Dolorido, né? Mas foi. Não vou sustentar os motivos, porque foi uma votação secreta, né? Se eu sustentar um motivo aqui, vou estar sustentando a minha opinião, a minha votação, mas então o resultado do nosso grupo foi por maioria de 11 a 8 pela condenação dos réus. Então, seria esse o nosso voto. Boa noite, obrigado. O próximo voto será do segundo grupo. Eu gostaria de chamar o representante da turma de IED dos demais semestres. Gostaria então que dissesse o seu nome e tem 2 minutos para as suas considerações e ao final se condena ou absolve. Boa noite a todos presentes. Nosso voto foi em cima da base do caput do artigo 5º da Constituição Federal, e vou ser breve, a nossa a favor da condenação. Obrigado. Começo então chamando os integrantes do corpo de jurados. Os julgadores então farão uma exposição da fundamentação dos seus votos por 2 minutos e ao final manifestarão se condenarão ou se irão absolver os acusados. Chamo então a primeira julgadora, excelentíssima senhora Michele Firme. Boa noite a todos. Por acreditar que deve haver sim uma justiça com a vida de Roger, que foi ceifada, mas também pelo direito da vida que lhe tiraram, ressalto aqui, contra sua vontade, e por sua família, por ter a certeza de que houve sim um crime, e que para cada crime há uma pena, assim como já cita o artigo 3º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, ninguém se escusa de cumprir a lei
alegando que não a conhece. Eles deveriam ter pensado nas consequências que o tal ato poderia trazer. E por acreditar que a vida de uma pessoa não vale menos do que as de outras 4, eu condeno os réus culpados. Chamo agora para oferecer seu voto, excelentíssimo senhor Marcos Chagas. Boa noite a todos, nobres colegas da Corte, acusação, defensoria, nobres magistrados. Após profunda análise, cheguei à conclusão de que esse crime de fato aconteceu, né? Nós não estamos aqui para agora entrar no mérito se houve, enfim, intenção de fato. O fato que eu quero chegar com a minha conclusão é que eles só cometeram esse crime porque estavam numa situação de extrema vulnerabilidade, né, e desconexos dos seus pensamentos, enfim. Então, baseado nesse raciocínio, eu inocento os réus desse crime. Excelentíssima senhora Paula Silveira. Boa noite a todos. Como eu acredito que não houveram provas suficientes de quem matou o Roger Whitmore e como foi feito esse assassinato, eu voto pela absolvição dos réus, baseado no indúbio pro réu, que diz que quando não existem provas suficientes, tem que ser votado a favor dos réus. Excelentíssima senhora Raquel Mauer. Devido aos argumentos ditos pela defesa, tais como a omissão do Estado e não prestar a ajuda necessária na situação de risco em que se encontravam os réus, o crime de homicídio não enquadra-se neste devido que os 5 homens estavam em estado de necessidade, não sabiam quando sairiam daquela caverna inóspita, nem quando reveriam seus amigos e familiares. Também conviveram com a culpa de ter cometido tal ato contra um amigo já é uma pena bastante severa. Portanto, eu os absolvo. Excelentíssima senhora Vitória Almeida. Boa noite a todos. Bom, não se pode omitir o fato de que ocorreu realmente uma morte. Mas essa morte se sucedeu devido a certas circunstâncias. Conforme a análise dos autos e com o decorrer do julgamento, ficou evidente a existência de um perigo e de um terror social. Fez-se um sacrifício necessário para o bem da coletividade, no momento em que todas as esperanças de serem salvos se esgotaram. Observa-se nitidamente a presença de um estado de necessidade, em razão de os sobreviventes utilizarem de uma única alternativa necessária para salvar suas vidas, onde o elemento subjetivo era exclusivamente a única forma de evitar suas possíveis mortes. Portanto, não houve a prática de nenhum crime, sendo assim, com base nos fatos absoltos réus. Excelentíssima senhora Vitória Alves. Boa noite a todos. De acordo com a página 18 dos autos, o comitê médico afirmara que era baixa a possibilidade dos exploradores sobreviverem sem alimentação por 10 dias. Entretanto, não afirmou que seria impossível. A própria vítima, Roger Whitmore, considerou a hipótese de que se aguardasse por mais uma semana antes de tomarem qualquer decisão, mas os réus quiseram prosseguir. Qualquer um dos demais exploradores poderia, assim como Roger, ter proposto que aguardassem, o que leva a crer que, apesar de todos os fatores físicos e psicológicos, os réus poderiam ter esperado mais. Com relação a serem cientistas, os 5 membros da Sociedade Espeleológica que partiram para a expedição, como consta na primeira página dos autos, eram amadores, o que implica culpa a cada um dos envolvidos no caso. Não há nenhuma outra testemunha além dos réus, portanto, não há provas de que tudo realmente ocorreu como foi narrado e que Roger Whitmore foi morto com base nos motivos apresentados pelos exploradores. Se os réus realmente estivessem em estado de extremo abalo psicológico, não teriam capacidade de propor que um jogo matemático fosse o método para decidir qual dos exploradores teria sua carne consumida. Os réus, apesar de estarem em um lugar onde a lei supostamente não os poderia alcançar, estando em estado natural, tinham ciência da possibilidade de resgate e sabiam que a lei os alcançaria assim que estivessem do lado de fora da caverna. Tanto que, conforme consta na página 19 dos autos, Whitmore indaga se há algum juízo oficial presente.
Como pessoas conhecedoras da lei, deveriam ter buscado preservar a inviolabilidade do direito à vida. Não é justo que alguém perca sua vida para fim de subsistência de outro. Com base em todos os argumentos apresentados e tendo em vista que o bem maior é a vida, voto pela condenação dos réus. Excelentíssima senhora Vitória Dada. Boa noite a todos. Eu, como jogadora do caso, após ouvir os defensores e acusadores, concluí que os exploradores eram homens de bem. Trabalhadores jamais matariam se não estivessem em estado de necessidade. Houve um certo tipo de contrato que tinha consentimento de todos, inclusive de Roger. Roger foi quem sugeriu os colegas para que um servisse alimentos aos outros. Se Roger não fosse sorteado, ele também se alimentaria da carne do colega escolhido. 10 trabalhadores morreram tentando resgatar os exploradores. Não é justo que esses trabalhadores perdessem suas vidas para depois condenar os exploradores. Suas vidas teriam sido em vão. O fato de ter pedido a opinião de um pastor e que ninguém ter sido contra a mesma faz refletir que eles acreditavam em Deus. Dessa forma, seria um castigo, um certo tipo de punição. Ter matado alguém, ainda mais um amigo. Portanto, eu absolvo os exploradores. Excelentíssima senhora Rafaela Viegas. Ao ser explicitado pelos acusação, eles podiam ter esperado mais, pois eles podiam ter esperado mais até um dos morrer. Não tinha certeza da morte, ou seja, eles podiam estar vivos até o dia que eles fossem retirados ali. Por isso eu condeno os céus. Excelentíssimo senhor Matheus Calderon. Boa noite a todos os presentes. Bom, tendo como justificativa a omissão do Estado quando eles mais precisavam, já que o Estado era o único meio de comunicação dos mesmos, com juízes, sacerdotes e todo o seu poder, omitiu-se aos homens que estavam ali sem saber o que fazer, sem uma luz no fim do túnel, com fome, podendo morrer a qualquer momento por algum tipo de doença, abalados emocionalmente e fisicamente. O estado que encontrava-se era de necessidade extrema, fazendo com que os mesmos cometessem tal ato. Ato que, conforme o artigo 23 do Código Penal, não é crime, pois o agente pratica o fato em estado de necessidade. Então, como o Estado que omitiu seus homens que estavam naquela caverna, hoje pode puni-los. O meu voto é pela absolvição dos réus. Excelentíssima senhora Sabrina Vitória. Boa noite a todos. De acordo com o caput do artigo 24, considere em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, ou não podia de modo evitar. Sendo estas pessoas de bem, trabalhadores que estavam lá, de acordo com os autos, houve sim uma morte, mas única e exclusivamente para salvar as suas vidas, e considerando o estado psicológico e sem mais provas, absolvo os réus. Excelentíssima senhora Tainá Fiorenzano. Boa noite a todos. Nenhum dos acusados tinha real intenção de matar. Estavam em condições precárias. O médico afirmou que somente com os alimentos que os exploradores possuíam havia escassa possibilidade de sobrevivência, pois nos próximos 10 dias poderiam morrer de inanição. A única alternativa para uma possível sobrevivência de pelo menos 4 integrantes seria o sacrifício de um dos homens ali presentes. Ou seja, os réus se encontravam em estado de necessidade, teriam que matar para sobreviver. E como está disposto no artigo 23, inciso 1º do Código Penal, não há crime quando o agente pratica o ato em estado de necessidade. Além disso, somente os acusados sabem e sentiram a difícil condição que passaram. Deste modo, o princípio indubio pro réu, que expressa a presunção de inocência, deve ser aplicado neste caso. No contexto da morte de Roger, os réus estavam psicologicamente e fisicamente abalados. Não eram criminosos. Acredito que a situação que vivenciaram e a consciência do que fizeram já se tornará automaticamente uma pena que os acompanhará pelo resto de suas vidas.
Conforme as considerações anteriores, voto pela absolução dos réus. Excelentíssima senhora Nathalie Manfro. Boa noite a todos. Pela omissão do Estado, no momento em que ele escalou perante o único instrumento de comunicação existente, quando foi solicitada ajuda para resolver uma questão de vida ou morte. Pelo estado de necessidade, onde o assassinato ocorrido foi um ato de desespero pela sobrevivência, e não por crueldade ou motivo fútil. Pelo abalo emocional e o desgaste físico, onde eles estavam trancados numa caverna por completa escuridão, fazendo-os perder a noção do tempo, convivendo com a incerteza de não saber se sairiam dali vivos. A fome fazendo-os beirar a insanidade a ponto de cometer tal ato de matar um para a sobrevivência do resto. Por isso, absolvo os réus. Excelentíssima senhora Johanna Nascimento. Bom, a morte do Roger foi, sem dúvida, um ato que feriu o direito à vida previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Porém, não posso deixar de ressaltar que esse mesmo ato garantiu a vida de outras 4 pessoas. Também é válido ressaltar que outras 10 inocentes morreram na tentativa de resgatá-los, não fazendo sentido, então, condenar mais 4 homens, esses mesmos que já sofreram o suficiente enquanto permaneceram na caverna. Então, levando em consideração o artigo 24 do Código Penal, onde diz que não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade e na falta de provas, pois os fatos apresentados não são suficientes para esclarecer se a autoria do crime foi coletiva ou individual, eu os absolvo. Excelentíssima senhora Sara Oliveira. Boa noite a todos. Com base no artigo 24 do Código Penal, concluo que houve sim estado de necessidade. É válido lembrar que nos autos do processo não consta quem de fato consumou a morte da vítima. Por estes motivos, voto para a absolução dos réus. Excelentíssima senhora Renata Machado. Boa noite a todos. Com base no direito à vida e como foi dito que o médico em momento nenhum falou que eles não sobreviveriam, eu vou pela condenação. Excelentíssima senhora Júlia Souza. Boa noite a todos. Fortaleço minha tese com o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que diz sobre a dignidade da pessoa humana. Alegaram que Roger estaria faltando com boa fé ao desfazer o acordo. Constando nos autos do livro, na página 19, quando chegou a vez de Roger, os dados foram lançados por um dos réus em seu lugar. Me pergunto onde está a dignidade da pessoa humana, se eles simplesmente obrigaram Roger a participar pelo simples fato de saciar sua fome. Consta também nos autos do livro, na página 43, o seguinte trecho. O caso Romuald Valger, em que o réu foi denunciado pelo roubo de uma fatia de pão e apresentou como defesa o fato de que ele estava em condições próximas à inanição. O tribunal recusou-se a aceitar tal defesa. Se a fome não pode justificar o roubo de alimentos saudáveis e naturais, como poderia ela justificar o assassinato e o consumo de um homem? Diante de todos os fatos, classifica este caso como um homicídio doloso, porque os réus tinham vontade e intenção de matar, e, sendo assim, estavam cientes de que haveria uma pena ao sair da caverna. Eu condeno os réus. Excelentíssima senhora Tavana Borges. Tavana, desculpa. Boa noite. É manuscrito aqui. Primeiramente, eu gostaria de relembrar alguns fatos que ocorreram, tá? Logo após ficarem presos na caverna, sabia-se que os mantimentos que carregavam eram precários e não durariam por muito tempo. Se sabia também que dentro dessa caverna não havia plantas e nem animais para servirem de alimento. A ansiedade por saciar a fome e o desejo de viver atormentou por todos os dias os 5 homens, como consta nos autos, né? Mas o Etmore, em um ato desesperado, sugeriu então o arremesso de dados, na situação em que o perdedor teria que ser morto para a sobrevivência dos outros. Como consta na página 19 dos autos, nos depoimentos dos réus, inicialmente todos eles relutaram em adotar tal procedimento. Mas logo após o diálogo que tiveram com o médico, que respondeu de forma ativa à questão,
quando eles perguntaram se eles conseguiriam sobreviver se alimentando da carne de um deles, que nos é relatado na página 18, os réus concordaram com o plano. De certa forma, esse plano hediondo do Roger trouxe aos exploradores uma esperança de viver. Temos o conhecimento de que estavam na caverna sem alimento algum, desnutridos e em choque. Se tivermos pelo menos um pouco de empatia por esses homens, iremos conseguir imaginar o que passaram naquela caverna. Podemos imaginar o desespero pela sobrevivência, a tristeza de saber que se não tomassem tal atitude, iriam morrer da pior forma possível e de que não poderiam mais encontrar com suas famílias. Acredito, então, que não foi nada fácil para os companheiros do Roger assassinar ele. Mas o desespero pela sobrevivência tomou conta dos réus, tornando assim os seus atos cruéis. Concluo, então, que pelas circunstâncias e apontamentos do caso, eu voto a favor da absolução dos réus. Prosseguindo o julgamento, uma questão de ordem antes de passar ao resultado final, uma questão de justiça, ela escreveu certo e eu li errado. Para uma coisa, ela pedindo desculpa para mim, ficou chato isso aí, então eu reconheço que o erro foi meu. Voltando então ao resultado do julgamento, votos pela condenação 7, pela absolvição 12, em razão do veredito proferido pelo Conselho de Sentença, eu declaro os réus absolvidos. Uma salva de palmas aos julgadores.